Noronha é o último a nos brindar com suas reflexões. Eu passo imediatamente para ele, lembrando a todos os nossos ouvintes que mandem suas perguntas, que, ao final, serão direcionadas a cada um dos nossos integrantes da mesa. Zé Noronha, por favor. Obrigado, Ana. Acabou que eu queria também conversar com o Jair Nilson, agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa mesa redonda. Agradecer particularmente a Rosana Orocco e ao Tanaka, que permitiram uma organização bastante competente do Congresso. Estivemos eu e o Jair Nilson, de certa forma, engajados, digamos, na configuração desse eixo da política e Estado. E acabou que, depois de ouvir o Marco Antônio e ouvir o Jair Nilson, eu tenho que fazer uma justificativa, porque acabou o Marco indo para o lado econômico, o Jair Nilson, companheiro de longas, Marco Antônio é um companheiro mais recente de Travessia, de uma geração muito mais nova, do ponto de vista econômico, o Jair Nilson não foi, e um pouco justificar a trajetória, porque o que eu vou fazer agora é que pode ser um pouco pela própria apresentação que a Ana fez da minha pessoa, quer dizer, em que eu convivo um pouco, um pé na academia e um pé na luta política, um pé na luta na administração pública. E aí, quando começamos a refletir, estimulados por um trabalho do Centro Latino-Americano de Ciências Sociais e Saúde, em parceria com Ana Costa, Gustavo Noronha e Leonardo Castro, começamos a pensar no mundo, no Brasil, depois da pandemia, na América Latina, depois da pandemia. E já vinha causando grande inquietação em muitos de nós, já de alguns anos, as reflexões de Gessé de Souza, um pouco da ideia da constituição da brasilidade, do ponto de vista da sociologia, digamos, da cultura, enfim, a crítica ácida que ele faz a Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, então, é a ideia da constituição da brasilidade. Isso fez com que eu começasse a visitar alguns autores que não pertencem tradicionalmente ao campo da política e causam certo arrepio em formulações, certamente Jair Nilson não, que é baiano, mas que causam um certo arrepio na formulação das pessoas, que é a dimensão revisitar, por exemplo, o Aníbal Quirrano e a ideia da colonialidade, e visitar Darcy Ribeiro, visitar Luiz Antônio Simas. Então, a minha fala, ao contrário do que eu próprio imaginei, é inspirada nesse artigo comum em que nós frequentamos essas praias mais difusas que transitam entre a análise política, os aspectos culturais, digamos, a alma brasileira, esse tipo de coisa. Então, eu vou começar, eu vou fazer uma apresentação ilustrativa, uma parte dela ela vai... Espera aí, deixa eu abrir aqui. Já vai lá, apresentação do slide inicial. Espera aí. Vamos lá. O que é? Vamos compartilhar a tela. Vamos lá. O que eu vou falar é uma espécie de um trabalho que... o livro acabou de sair, está recém saído do forno, que é um livro da Claxo, sobre a América Latina após a encruzilhada, e o nosso capítulo, do Leonardo, Gustavo e Ana, chama-se Humanidade na Encruzilhada, e trata da luta contra a barbárie. Eu vou tentar apresentar mais ou menos o espírito desse artigo e vou me dedicar particularmente ao último capítulo, que tem onde, digamos, se expressam com mais clareza. Então, a primeira coisa, Jair Nilson, aí você vai me entender, se eu estou tratando da encruzilhada, eu fui buscar em Luiz Antônio Simas, que é um babalorixá, a ideia do que é a encruzilhada em que nos encontramos. Então, Luiz Antônio Simas, que tem escrito sobre a pedagogia da macumba,
ele fala que, inclusive, às vezes as pessoas confundem encruzilhada com labirinto. O labirinto é onde você entra e não sabe onde sair. E Luiz Antônio Simas diz que na Umbanda, no Candomblé, digamos, a encruzilhada é ponto de chegada, porque ela tem uma dimensão de transcendência. É você entender que são múltiplos os caminhos de saída e onde a diferença convive. Isso eu acho. Ele é muito feliz nessa citação. E o ser encruzilhado, olha que frase maravilhosa, é aquele disponível para conhecer o outro. E essa encruzilhada é o lugar da disponibilidade para encantamento da vida. E que o Brasil é uma encruzilhada. Então, essa cultura eurocêntrica, a cultura agora norte-americano-cêntrica, essa ideia de que o pensamento é externo, da colonialidade de Aníbal Quirrano, quer dizer, onde as nossas elites elas se constituem como elites estranhas à sua própria terra, que foi que a formação nossa desse país, as elites que estranham só, querem oprimir numa herança da escravidão, como vai na linha do Gessé. Então, eu comecei com essa citação e faço, para começar, a frase final do Antônio Simas, quer dizer, ouço, logo existo, bato tambor, logo existo, eu vibro, logo existo, jogo bola, logo existo, eu brinco, logo existo. Então, para começar, eu tive que pedir licença. Então, Laurier, entrei aqui. Então, sai de Exu e caímos no tema que é a estrutura do nosso artigo. O nosso artigo também se tomou a liberdade poética de se inspirar nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso é uma gravura, provavelmente muita gente conhece, do Dürer, gravador alemão, que revela os 4 cavaleiros do Apocalipse para analisar essa encruzilhada e também o que vai ser, vou antecipando a conclusão, que é a ressignificação da própria morte. Né? Então, o primeiro cavaleiro é a peste. O que nós fazemos quando abordamos o problema da peste? Abordamos naturalmente a ocorrência dessa pandemia. Né? Eu apurei a data, o dia de hoje, ainda há pouco, antes de entrar no ar, essa pandemia da Covid, que é realmente a maior pandemia do século XXI, e nunca foi vivido um grau de penetração, digamos, da medicina, da biologia, da peste, em seu sentido literal, de uma maneira tão dramática, digamos, na vida da humanidade. Não é? E a crise humanitária, isso está em todos os jornais que estamos acompanhando, e onde vão se expressar, ela vai incidir sobre as imensas iniquidades da nossa sociedade. Ela cavalga aquele mundo que o Marco Antônio descreve. Aquele mundo é um mundo que se apropria de uma parte da sociedade brasileira, da qual a outra ela convive e transita no outro mundo. E são os bairros do Rio de Janeiro, para vocês verem a diferença da letalidade, peguei um indicador só, da zona sul do Rio, 16%. É 3 vezes menor do que os bairros da periferia. Estou falando do Rio de Janeiro, nem cheguei na Baixada Fluminense ou qualquer município da periferia de Salvador ou de Fortaleza. Né? E aqui esse quadro icônico que mostra a primeira questão da peste, nesse solo de desigualdade, que é essa imagem icônica, que é Paraisópolis e Morumbi, que continua lá. Paraisópolis e Morumbi continuam. O Marco Antônio estava falando desse Morumbi aqui, do lado do Morumbi. E o Paraisópolis é 75% da população brasileira. Então, essa pandemia encolhe distanciamento social. Distanciamento social de um lado, o distanciamento social de outro. UTI de um lado, UTI. E até os funerais também são dramaticamente separados com uma sociedade cruel, escravocrata, que quer e mantém uma guerra permanente contra os pobres. Não é? Então, esse é o primeiro capítulo, a gente explora esses aspectos. O segundo tópico é a questão da fome. A fome a gente aborda em 2 dimensões. Primeiro, nós fazemos uma abordagem do panorama econômico, transitamos no econômico, digamos, a ruptura das cadeias, da economia global, a ruptura das cadeias, o desemprego, e que se agrava naturalmente com muito mais intensidade nos países da periferia, na África, de uma maneira mais trágica, e que também passa a recorrer, passa a exigir, inclusive, mesmo nas economias centrais, um repensamento da própria estrutura econômica. Marco depois pode até comentar isso melhor do que eu. Quer dizer, você começa, a questão que o Estado, que o
Jair Nilson menciona, ele começa novamente, como foi na crise de 2008, a intervir pesadamente, mostra de novo a canhestreza, a cegueira, o reacionarismo, o assassinato, o genocídio econômico da Faria Lima, entendeu? Que se manifesta, vejam só, porque você vai para os Estados Unidos, o Trump liberou, como eles emitem a moeda deles, é dólar, 1 trilhão e 900 bilhões de dólares de medidas emergenciais. O Biden repetiu. E aqui no Brasil, essa turma genocida do Paulo Guedes, o que o Paulo Guedes mata mais gente que as armas do Bolsonaro. Eu preciso ter claro essa coisa. As pessoas precisam entender que essa aliança maldita da Faria Lima, porque é impressionante. O orçamento de guerra do ano passado foi de 680 bilhões, com série de medidas, desde o auxílio emergencial até apoio econômico. Esse ano 21 é 40 bilhões. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é genocídio. Isso é genocídio econômico. Entendeu? Então, nós tratamos um pouco dessa questão e voltamos aqui, não vou me estender, a volta do Brasil ao mapa da fome. Aí são os dados da pesquisa da PNAD mostrando o Brasil volta do mapa da fome, a miséria no mundo inteiro, a fome voltando no mundo. Esse é um dado da Oxfam, 71 milhões de pessoas voltarão para a extrema pobreza. Aqui estão dados que a gente trabalha um pouco do aumento da pobreza extrema na América Latina como um todo, mostrando, digamos, a fome enquanto fome. A queda da renda, olha, o aumento da pobreza na América Latina, dos países, são dados da CEPAL, da situação de extrema pobreza e tal. E temos o lado dos ganhadores. Veja o que aconteceu, já vinha acontecendo antes. O que mudou, digamos, a tributação, também não dá tempo de tratar, para a redistribuição de rendimentos. Só o que aconteceu, digamos, entre 2007 e 2017 em 100 países. Quer dizer, a redistribuição foi para as taxas corporativas. Quer dizer, a redistribuição foi para cima, tirando folha de pagamento para finalizar, para, digamos, apoiar, digamos, a receita, a mudança, digamos, nas receitas, mudança para cima, digamos, desse. E vejam as consequências da pandemia. Esses dados são de julho, mostrando o que as grandes empresas, que são os grandes ganhadores, e não são, prestem atenção, que não são apenas as pessoas do setor da saúde, mas são o conjunto dessa economia que vai buscando de cada vez mais financiarizada. E aqui um dado muito interessante de quem foram os grandes ganhadores no ano passado. Toda a questão de comunicação, todas as firmas de comunicação, desse comércio, e um pouco também, naturalmente, as firmas de vacinas, essa coisa toda. Aqui não dá tempo, nós não exploramos isso com intensidade, mas é um debate recente sobre as novas modalidades de expressão do capitalismo, que é a ideia do capitalismo de plataforma, do capitalismo de vigilância, como forma de expressão desses novos processos de acumulação, que tem se manifestado e potencializado essa acumulação contemporânea do capital em todas as suas formas. Depois nós tratamos da guerra. Tratamos da guerra e começamos a tratar a guerra lembrando um pouco a Conferência de Yalta, né? Que foi de 4 a 11 de fevereiro de 1945, onde estamos aqui Stalin, Roosevelt e Churchill. E, curiosamente, essa conferência precede, tem a seguinte disposta, né? Onde é firmado o acordo da Segunda Guerra, o acordo de paz, mas os Estados Unidos, que começam, então, vão se transformar na grande potência mundial, explodem a bomba atômica em populações civis. Prestem atenção, nós estamos em fevereiro, em agosto, quer dizer, portanto, todos os acordos de paz, os Estados Unidos faz questão de mostrar que não veio para brincar. Então, explode uma bomba em Nagasaki, outra em Hiroshima, população civil. É o primeiro caso, o Vladimir Putin relembrou recentemente esse episódio no debate com Biden, que foi o primeiro uso de armas atômicas contra países não nucleares, que um país, uma potência mundial, que então se constituiu. E lembramos, então, o bombardeio, e lembramos também como muda, de certa forma, que muda alguma coisa em 1949, quando a Rússia
A União Soviética estabelece o primeiro... Isso parece... O que nós estamos querendo salientar é porque toda vez que falamos de estado de bem-estar, o Spig-Andersen se esquece que, por trás disso, nós tínhamos a União Soviética dominando todo o leste. Esquece, é como se a União Soviética não existisse, mas a possibilidade, independente de eventuais crimes de Stalin, existia um contraponto que era espalhado por toda a Europa e que, de certa forma, o próprio esforço de guerra já havia semeado na Inglaterra a derrota, o famoso relatório Beveridge, né, de 42. E aí a gente dá um salto, não podemos tratar de tudo, mostrando como é que nós fomos beber na luta contra o autoritarismo na Constituição de 88, tentando criar, digamos, a primeira coisa de algum grau de organicidade que foi o nosso Estado, dizendo, a ordem social, a ideia de ter na Constituição uma ideia de uma ordem social, e dentro da ordem social um conceito bastante avançado de seguridade social, tentando engatinhar num contexto que foi logo destruído, quer dizer, promulgou o Sarney, o Ulisses promulgou a Constituição, rapidamente o Sarney já começou o desmonte da estrutura de proteção social. Quando tratamos da morte, que é o texto do nosso artigo, eu vou me permitir aqui ler a ideia, as ideias centrais, vou ler um pouco do texto que escrevemos, né? Dizemos assim no nosso artigo: a imprudência do capitalismo de consumo excessivo custou ao planeta e à humanidade uma enorme degradação ambiental e civilizatória, que está na produção dessa crise sanitária, com todas as características de uma pandemia de classe, gênero e de raça. Estamos citando David Harvey aqui. Desmonta-se diante de todos a hegemonia em relação aos direitos humanos e, entre eles, os direitos sociais como base da compreensão para a dignidade humana. O que resulta da crise sanitária, econômica e social no Brasil, devastado pelo neoliberalismo, conduzido por um governo de ultradireita, que conduz um Estado suicidário autoritário e movimento em torno do nada, é uma realidade perturbadora. O quadro, sem chance de ser ocultado, é que a maioria da população que inspirou e é objeto do discurso de luta por justiça e direitos humanos não é sujeito deles. A guerra civil não declarada, que o país sempre viveu e naturalizou, os genocídios e os massacres e a acumulação de capital garantidos pela mala e pelo medo. Aqui a gente cita Vladimir Safatli. Então, vamos chegando ao fim do nosso texto. Como subverter a hegemonia e tornar os direitos humanos uma bandeira ampla da luta por igualdade e justiça social? A tradução liberal de acomodar e disciplinar os direitos humanos por meio de disseminação e valorização dos direitos individuais contidos nos direitos civis e políticos. Entretanto, o aprofundamento mostra sobejas evidências da insuficiência desses direitos para produzir para todos mais justiça e dignidade. A alternativa contra-hegemônica envolve retomar a utopia emancipadora e anticolonial, sob essa perspectiva, acumular forças por um Estado sem indiferença e dirigido pelas aspirações do povo, assim buscar, na inspiração marxista, a primazia dos direitos coletivos, produto da acumulação de todos, chamados direitos econômicos e sociais. Embora urgentes, apesar da experiência frustrada do poder através do voto, o caminho para essa conquista de classe permanece em aberto. E vamos terminando, concluindo, registrando observações que havíamos feito antes, que deveríamos lembrar que Frederico Engels nos ensinou algo que qualquer um que reflita sobre o desenvolvimento das sociedades capitalistas não deveria duvidar. Abre aspas, citando Engels: a sociedade burguesa se encontra entre um dilema, ou avanço para o socialismo ou a recaída na barbárie. A humanidade, dizemos nós, atingimos ano passado e agora um momento ímpar. 3 fatos únicos na história do capitalismo contemporâneo ocorrendo simultaneamente. A maior crise econômica desde 29, o preço mais baixo dos combustíveis fósseis
e uma economia mundial dependente, e a mais grave pandemia de todos os tempos. E terminamos com uma frase terminamos dessa forma: a humanidade se encontra na encruzilhada do socialismo ou barbárie, ou barbárie se tivermos sorte, como diz Mesaros. O padrão de produção, distribuição, acumulação e consumo hoje existentes nas nações europeias e norte-americanas não é reprodutível para o mundo. Não cabe. A crise ecológica já foi, inclusive, anunciada por Marx no Capital, quando escreveu o Capital sobre o esgotamento. Continuando, se a encruzilhada da humanidade sugere que a alternativa socialista não é só possível, mas também necessária para a sobrevivência da humanidade, este caminho na América Latina passa pela compreensão que a região, voltamos ao começo, ao Simas, possui uma estrutura social erguida a partir dos interesses distintos dos brancos, dos donos do poder político, dos servos e dos escravos. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, a burguesia branca tinha um capital como eixo articulador da economia e da sociedade, os senhores latino-americanos resistiram à instituição de uma relação de trabalho assalariada, pois destituía sua constituição senhorial. Isto fazia com que destinasse seus excedentes comerciais ao consumo de mercadorias coproduzidas na Europa. Assim, confundiam seus interesses com aqueles das elites brancas e europeias e estadunidenses, citando Aníbal Quijano. E concluímos. Simas e Rubino recordam que a agenda colonial produz descredibilidade de inúmeras formas de existência e de saber, como também produz a morte, seja ela física, ou através do extermínio, ou simbólica, através do desvio existencial. Só que esta morte pode ser significada pelas classes subalternas. Para grande parte, cita Rufino, das populações negras, da negro-africanas que cruzaram o Atlântico e para as populações ameríndias do Novo Mundo, a morte pode ser lida como espiritualidade e não como conceito oposto à vida. Assim, para a perspectiva da ancestralidade, só a morte quando há esquecimento. E para a perspectiva do encantamento, tanto a morte quanto a vida transgredidas são uma condição de sobrevivência. É esta perspectiva que nos dá esperança, citando Gramsci, para não cair muito mais naqueles estados de espíritos vulgares e banais, a que se chamam pessimismo e otimismo. Superar esses estados de espírito e transcender o pessimismo com a inteligência e o otimismo com a vontade requer lembrar a colonialidade do poder ainda exerce seu domínio na maior parte da América Latina, contra a democracia, a cidadania e o Estado-nação moderno. E eu me permito terminar essa apresentação com uma canção. Espero que dê certo. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, pupa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene
ancestral. Viene tu cueca de noche cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Deu muito certo, Noronha.